Olá! No capítulo anterior, discutimos com agentes da região sobre a nossa cultura. Hoje, vamos conhecer espaços culturais nas cidades de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. O interior na parte cultural está extremamente rico e diversificado. Assim. A gente encontra todo tipo de cultura e o mais variado tipo de atividades culturais nos municípios. Aqui em cada cantinho do estado, em cada ponto, em cada cidadezinha lá mais afastada, a gente tem uma manifestação cultural forte. A gente consegue ter ali um ponto com diferencial, um grupo com diferencial. Não é aquela mesmice. Isso é maravilhoso, porque aí o Estado mostra realmente que a produção cultural é muito extensa, né? Nosso passeio começa por Jundiaí, a vila que virou cidade e hoje dispõe de vários pontos de cultura. Quem chega a Jundiaí descobre maravilhas arquitetônicas, cenários exóticos, texturas coloridas e cantinhos pra lá de curiosos. Nós temos bons espaços culturais e aí a gente não pode esquecer que rua e parque também é espaço cultural, jardim, praça, né? Qualquer espaço da cidade é um espaço cultural. Tem os convencionais, que são os teatros. E tem grandes artistas. Então, eu acho que Jundiaí é uma terra abençoada, porque tem equipamentos públicos de boa qualidade para a população ter acesso à manifestação cultural e tem bons artistas. A cidade tem um grande privilégio de ter o Teatro Politeama. Ele foi um dos nossos primeiros teatros, né? Pelo nome dele, Politeama, aqui se prevê diversas qualidades, diversos tipos de espetáculo e de ser espetáculos de qualidade artística comprovada. A Sala Glória Rocha, ela vai para um outro caminho, é um caminho mais para o intimismo mesmo. Mas isso não significa que a Sala Glória Rocha, às vezes eu escuto isso na cidade, a Sala Glória Rocha não tem qualidade artística. Muito pelo contrário, nós temos projetos ali e espetáculos que só cabem naquele espaço, em função da estrutura do palco, da dimensão do palco, que se viesse para o Politeama, se perderia. As pessoas procuram o museu como um ponto de partida para conhecer um pouco da história da cidade. E além de tudo, o museu não é só exposição, não é só este prédio. Aqui nós temos um arquivo histórico muito rico de documentos antigos que falam da história de Jundiaí. Então o museu é também um centro de pesquisa para as pessoas. Eu tive muita sorte. Minha mãe sempre dizia que eu nasci com a estrela na testa. Mas o negócio é o seguinte, eu fui muito bem recebida em Jundiaí quando eu vim para cá, né? E eu comecei a dar aula para os meus filhos sem intenção de fazer escola. A escola foi se formando naturalmente. E eu tive muita receptividade dos pais, dos amigos que traziam as crianças para cá, que acreditavam no meu trabalho. Agora, fazer arte não é fácil. A arte exige muito sacrifício. Não é só fazendo bilhetinhos, folders e cartinhas que eu consigo formar uma escola. Eu tenho que mostrar serviço. A ideia de ter um espaço aqui na cidade foi pela necessidade, né? A gente utilizava um espaço público para ensaio com o grupo. A gente perdeu esse espaço público porque ele teve que ser desativado para reformas de um outro empreendimento que chegaria à cidade. E aí pela necessidade de espaço para criação, porque assim, eu crio bastante, trabalho com gente que está sempre criando, então a gente precisa de um lugar como base, como um ateliê de criação.
E aí eu conversei com alguns artistas da cidade, falei, olha, eu estou pegando um espaço, só que assim, para manter o espaço eu preciso que ele aconteça e que ele tenha uma rotatividade. Então aconteceu dessa troca, dessa necessidade de troca e da necessidade de um espaço para criação. Então até daí vem o nome, né? Um ateliê, né? Um espaço de criação e um casarão antigo, né? A gente começa a pensar em escritores em Jundiaí, na cidade de Jundiaí e na região de Jundiaí. Eu nunca sequer imaginava que o meu vizinho de porta de apartamento escrevia. E isso aconteceu. Se a gente for computar um a um, já tem passado mais de 600 escritores. Dizer para você que nós temos 600 escritores em Jundiaí, não diria, eu acho que tem até mais, deve ter 1.000, 2.000. Mas assim, todas essas pessoas, de uma forma ou de outra, já participaram de uma antologia da In-House, já publicaram o seu texto lá, e eu os considero como um escritor. Naquele momento, ele foi um escritor. É assim que nasce a editora In-House. O livro foi em novembro de 2003, o primeiro, e a partir daí são mais de 200 livros. O Cineclube ele surgiu já há 4 anos atrás, quando o pessoal que atualmente é da organização foi fazer uma oficina em Várzea Paulista, uma oficina de cineclubismo e cinema. E a partir disso a gente fez um cineclube lá, funcionou durante algum tempo, e por conta de a gente ser em Jundiaí, estar fazendo cursinho aqui, a gente quis trazer a ideia para um cursinho comunitário que a gente fazia, que chamava Cursinho Consciência. E lá já existia uma iniciativa de um professor, de passar um filme no final de semana para os alunos, tal, meio para complementar os estudos. E a gente falou, vamos transformar nisso num cineclube aberto para o público mesmo, que tenha essa pegada de trazer as pessoas de fora do cursinho, trazer as pessoas da comunidade para assistir um filme diferente, para conversar depois do filme e nisso ter um convívio cultural. A gente pretende manter sempre sessões regulares no final de semana, que atualmente está todos os sábados, às 7 horas da noite. Então, você vai chegar aqui, a sessão é gratuita, é só chegar, entrar na sala. Lá a gente vai passar um filme e logo depois do filme a gente vai fazer um bate-papo com quem tiver interesse em conversar mais sobre o filme, a gente vai conversar ali. Eventualmente também a gente procura trazer algum convidado mais especializado para falar ou sobre o filme, ou sobre a temática do mês, alguma coisa nesse sentido. Fora essas sessões regulares, a gente procura fazer também agora, uma vez por mês, a gente está fazendo um evento que chama Rua Livre, que é um evento de cultura, que tem exibição de cinema, tem um encontro de cultura e tem também um show depois, uma apresentação musical, num ambiente mais descontraído e tal. Quem eu sou, quem me diz? A resposta embaixo do nariz. Quem eu sou, quem me diz? A resposta embaixo do nariz. A gente fica sempre procurando saber quem é. A resposta pode estar escondidinha, guardadinha onde a gente quiser. É assim, esse espaço ele vem de encontro à necessidade de um espaço alternativo na cidade para trazer a questão artística mesmo. Ele vai ser um espaço que vai abrigar por evento uma média de 25 a 30 pessoas por evento e também vai trabalhar primordialmente com música. E além da música, também trabalhar com aspectos literários, fazer discussões filosóficas, leitura dramática, mesa redonda. Vai ser um espaço aberto a coisas novas que direcionem a arte e a cultura não só da cidade, mas de toda a região. A ideia é trazer gente de fora para tocar, ocupar mesmo, com coisas bem bacanas assim. O projeto Move com Arte, ele surgiu de uma carência que tinha aqui na região de filmes alternativos. Então, eu sempre fui muito a São Paulo, às vezes ia para Campinas também, para assistir. E eu tinha um contato com o gerente da rede Movicom e sempre que eu encontrava com ele, eu ficava reclamando por que não tinha esse tipo de filme aqui. E de tanto eu reclamar com ele, chegou um momento em que ele falou para mim, tá bom, então faça um projeto
para ver se a gente consegue, né? O que esses filmes são, o que a gente traz para o Movie com Arte, são filmes alternativos, eles são diferentes. Por quê? Justamente porque eles são independentes, porque eles não estão ligados a grandes estúdios, a grandes produtoras, que, por ter dinheiro para investir, interferem muitas vezes no roteiro. Então, esses filmes, eles têm uma preocupação muito maior em dizer o que o diretor quer passar, que algumas pessoas chamam de filme de autor, do que em efeitos especiais, em outros tipos de recursos que exigem muito dinheiro. Até que ponto a obra de arte e a tecnologia do mundo moderno convivem juntas? Será que é preciso unir essas duas manifestações para atrair o público a museus e a tantos outros espaços culturais tradicionais? O público hoje ele está muito mais interessado no entretenimento e no prazer imediato. Então ele acha que o que é bom é o que dá prazer para ele. E muitas vezes o conhecimento artístico, a obra de arte, não é algo para te dar um prazer imediato. Então os museus com atrativos interativos, eles se tornam muito mais apelativos para um público que não tem um conhecimento histórico da história da arte. O museu tem que se modernizar, mas ele também tem que manter essa característica como é o nosso, o museu estático. Tem que ter isso e tem que ter essa modernidade. E nós não estamos parados no tempo. Eu acho que os museus, eles não têm que colocar somente, eles não têm que adaptar a tecnologia. A tecnologia é avançada, tudo vai mudando, né? O computador hoje, daqui uma semana já é outro tipo, tudo vai mudando. Eu acho que há um equilíbrio. Dá até para a gente fazer algumas coisas, incluir até alguns projetos aqui, automático, a pessoa vai lá, como computador, né, informatizar a nossa biblioteca, que é a extensão do museu. É possível fazer isso, né, para ser assim, mais rápido, para agilizar o trabalho de informação, de veículo de informação. Acho importante a tecnologia, nos ajuda bastante até na preservação, na digitalização de acervo, na conservação disso tudo, mas eu faço uma comparação com a música, né? Existe a música eletrônica e a música ao vivo. Mas nada como a música ao vivo. A música eletrônica jamais vai substituir a música ao vivo. Nada é insubstituível. A tecnologia ajuda, mas nunca vai acabar com esse modo de museu, esse sistema tradicional. Em 1965, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista deixam de ser bairros de Jundiaí e viram cidade. Desde então, os dois municípios buscam sua identidade cultural. As pessoas que acompanham a história da cidade tem na lembrança dos 40 e poucos anos, que a cidade foi castigada por mazelas políticas, né, e que ela viveu o tempo inteiro na sombra de Jundiaí, né, classificada como uma prima pobre, essa coisa toda. Essa forma tenebrosa de tratar a cultura e talvez até de falta de compreensão da importância da cultura é que castigou a cidade e não foi construído, não foi alimentada a ideia de se construir, instituir ambientes próprios para culturas, né, que servisse à produção cultural. Então, a cidade não tem nenhum equipamento. Esse equipamento aqui é um equipamento adaptado para a cultura. Eu acredito que falta espaço, falta incentivos, né? Tem o espaço cidadania que pode ser utilizado, né? Não tem teatro, né? Estava num projeto de criação de um circo cultural, né? Ainda não foi para frente. Tem
algumas questões. Por exemplo, vai ser construído um shopping e vai ter cinema. E no cinema vai passar o quê? Filme nacional ou que está mais em evidência no mercado, né? A questão dos espaços aqui em Campo Limpo, ela até acontece de uma maneira legal. A gente tem Coreto da Praça, temos também no Butujuru, temos o Teatro de Arena, um complexo ali que envolve também um outro centro cultural administrado pela ThyssenKrupp, e temos aqui o Teatro Municipal. A ocupação desses espaços, ela acaba acontecendo muito por projetos da própria prefeitura. A gente sente falta mesmo de uma iniciativa privada, de pessoas que nos procurem para ocupar esses espaços. O Tao tinha sempre alunos que ele até lecionou gratuitamente. E esses alunos vieram e falaram, Tao, o que podemos fazer? A gente não consegue entrar em galeria porque eles querem ver um currículo. Então, como vai começar sem currículo, né? Então, aí o Tao falou, tudo bem, eu vou fazer um centro cultural e vou convidar alguns craques. E todos concordaram que eles vão expor para chamar a atenção e os novos talentos vão expor no lado para ficar conhecido e para pegar currículo. E no outro lado, ele queria dar a possibilidade para o camponês que ele também conhece as artes. E o Tao não se limitou a um tipo de arte. Ele falou, todos o que é bom pode entrar. Então, esta foi a ideia e deu certo. O dia a dia cultural de Várzea Paulista ele está em construção. As pessoas começam a descobrir os seus fazeres e começam a descobrir a sua compreensão sobre as atividades diárias. Por exemplo, os acontecimentos, os shows, as oficinas, o fazer cultural da cidade, o que existe hoje foi construído com a participação das pessoas. O que está se fazendo agora, através dos editais, através daquilo que o governo federal tem oferecido, é de que começa a se criar a possibilidade de se ter estruturas para que a produção cultural, para que os nossos artistas, os nossos produtores culturais tenham adequadamente o ambiente de produzir cultura. Foi criada uma rede, né, que atua aqui em Várzea. A gente atua com o pessoal de Campo Limpo também, né, da ONG Caminho Verde, que fazem saraus, né. Agora eles conseguiram um ponto de cultura, que lá também vai ter uma série de atividades culturais. Tem o pessoal de Jundiaí, do Cineclube. Então a gente está criando uma rede e se fortalecendo através dessa rede, né. A gente acredita que os saraus que a gente faz em vários cantos da cidade, o sarau que tem aqui uma vez por mês, congrega os saberes e as emoções. E aí a gente vai apontando para um mundo melhor. Então, a dificuldade que se tem de fazer cultura, às vezes ela passa a ser um desafio, onde o artista toma para si de que precisa vencer esse desafio, né? E essa falta de estrutura, ela não é o empecilho, né? Mas ela é uma bandeira de luta para que a cidade ganhe por direito as suas estruturas de fazer uma cultura decente. Ter e manter um espaço de cultura não é tarefa fácil. As dificuldades são inúmeras, desde a formação do público até a divulgação do produto cultural oferecido. Quando a gente cria um espaço, a gente tem esse sentimento de liberdade, né? Agora a gente não precisa
pedir a chave para ensaiar, a gente não precisa fazer um documento, não vai ter essa burocracia. A gente cria na hora que a gente quiser, de madrugada. Mas aí vem a grande dificuldade, que é o financeiro, né? A gente sabe que para manter o espaço tem um custo alto de energia, de água, o aluguel, né? Manter o espaço organizado também dá um trabalho muito grande. Então, aí vem essas primeiras dificuldades. E uma das formas que a gente encontrou, como a gente é um espaço de troca, é troca. Então, algumas pessoas trazem, como eu já citei outras vezes, pó de café. Tem gente que traz, doa figurino, doa fogão, doa livro. Então, eu costumo falar que o que mantém isso aqui são justamente o nosso público, né? Os artistas e as pessoas que vêm assistir o evento. Então, quando a gente abriu, assim, quase fechamos. Abrimos e quase fechamos, porque não dava para manter o espaço, com questão de não ter vias ainda para manter. Então, a gente faz muito evento aqui, né? Pequenos, são eventos bem pequenos, cabe um público restrito, mas sempre presente. A gente costuma falar que a gente está sempre lotado, mas também não precisa de muito para lotar. A gente começou com uma televisão só, televisão e videocassete, não era nem DVD. Daí dali um mês a gente conseguiu um DVD e depois só de um ano que a gente foi conseguir projetor, tal, essas coisas. Atualmente a gente tem projetor, tem equipamento de som e essas coisas que possibilitam uma sessão acontecer em qualquer lugar. Mas, assim, a dificuldade é imensa, porque a gente é todo mundo voluntariado, a gente conta com o apoio das pessoas, o apoio do espaço. Atualmente a gente está na FATEC com o apoio deles. Então, quando eles falarem, a gente não quer mais, a gente tem que sair. A ideia é que a gente faz um negócio que a gente acredita. Então, é mais fácil fazer voluntário. E dá para ir fazendo aos poucos, sem também pressa de tudo que aconteça da melhor forma possível amanhã. As dificuldades, elas existem, questões de sede, questões de patrocínio, mas eu acho que a única coisa que tem estimulado as pessoas a fazerem, e o meu grupo, que é um grupo que sobrevive a tudo isso há 18 anos, eu acho que é a união mesmo das pessoas. Essa troca que existe dentro do próprio fazer é que estimula a gente e que dá força para que a gente continue e consiga fazer. Um dos meus trabalhos que eu mais viajo é o trabalho de palhaço, porque sou eu em uma mala. Então eu aprendi, sim, na minha vida a fazer com pouco. Então, por isso que eu não paro para ficar chorando mazelas. E as dificuldades a gente vai sabendo que elas existem, mas não usando elas como bengala. Todas as influências culturais são importantes, mas a busca da sua identidade é fundamental. O fazer arte é sempre possível. Então, até o próximo Cena Cultural.